Bom dia! Quero começar o episódio de hoje com uma pergunta que talvez incomode muita gente. Se o seu pastor mandar você fazer algo que claramente contradiz a Bíblia, você obedece o pastor ou a palavra de Deus? Porque existe uma diferença enorme entre respeitar uma autoridade espiritual ou entregar a ela o poder da sua consciência. E talvez você pense, mas ele é pastor, ele estudou, ele prega, ele tem milhões de seguidores e ele fala em nome de Deus. Mas a Bíblia nunca disse acredite em qualquer pessoa porque ela ocupa um púlpito. Na verdade, a Bíblia manda testar. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, João orienta os cristãos a examinar todo o espírito para verificar se realmente procedem de Deus. E ele relaciona isso diretamente à existência de falsos profetas. Então hoje nós vamos falar de uma coisa muito séria. Como saber quando estamos diante de uma liderança saudável e quando estamos diante de autoritarismo religioso. E não para atacar uma denominação ou para dizer que todo pastor é falso, mas para entender como a manipulação pode acontecer e principalmente como a Bíblia nos ensina a reconhecer isso. Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. Vamos começar pela definição. Autoridade existe, pastores existem, líderes existem, presbíteros existem. E a Bíblia reconhece responsabilidades de liderança dentro da igreja, como em Hebreus capítulo 13, verso 17, onde o texto fala sobre a responsabilidade de obedecer e cooperar com aquelas pessoas que são a liderança espiritual. Mas existe uma coisa que precisamos entender. A autoridade bíblica é a autoridade delegada. Um pastor, ele não é dono da consciência das pessoas. Ele não é dono da vida financeira das pessoas. Ele não se torna dono do casamento da pessoa. E muito menos dono das decisões pessoais da pessoa. E também ele não ocupa o lugar de Deus. E aqui aparece a diferença. Uma autoridade saudável, ela ensina, orienta, corrige, protege, usa sempre a palavra como referência, presta contas, aceita ser questionada e o principal, ela aponta para Cristo. Agora, no autoritarismo, é totalmente o oposto. Exige obediência pessoal. A sua bênção não chega é porque você não está respeitando a liderança. Ela pode usar o medo. Quem não dá o dízimo está desonrando a Deus e pode ser condenado. Ameaça com maldição. Não, o Senhor vai pesar a mão. Quer controlar relacionamentos, controla o dinheiro. Sua situação difícil é porque você não está sendo fiel. Usa a frase Deus me revelou, quando na verdade é uma percepção dele mesmo. E tem uma frase que deveria acender uma luz vermelha. Não questione o ungido do Senhor, diferentemente de que nós vemos na Bíblia. Por exemplo, Paulo confrontou Pedro publicamente quando viu que ele estava em uma conduta errada. Se você ler lá em Gálatas 2, do 11 ao 14, você vai ver que Pedro era uma autoridade importante. E mesmo assim, Paulo não colocou Pedro acima da verdade do Evangelho. E com isso, nós vamos passar para o próximo quadro do episódio de hoje, que é o Na Prática. Como identificar uma falsa autoridade espiritual? Você não precisa ser teólogo para fazer algumas perguntas fundamentais. A primeira pergunta: essa pessoa aponta para Cristo ou para si mesmo? Um líder saudável quer que você conheça a Bíblia. Agora, já um líder controlador quer que você dependa dele. Então, tudo ele quer saber, tudo ele precisa saber. Ele quer saber quanto você ganha, quanto que a sua empresa está faturando, aonde você trabalha, o que você está fazendo nos seus dias de folga, com quem você está se conectando. E se aparecer alguma frase, alguma coisa que ele possa suspeitar, ele até te fala, ó, essa pessoa está querendo te afastar da vontade de Deus. Uma segunda pergunta é: será que ele aceita ser questionado? A pessoa pode responder: vamos estudar isso juntos, vamos buscar a referência. Onde você viu isso? Já ouviu uma outra opção contrária? Para buscar o conhecimento mesmo. Mas a pessoa também pode dizer: você está duvidando da unção que Deus colocou sobre mim? São respostas completamente diferentes e muito reveladoras a respeito do caráter dessas pessoas.
Uma terceira pergunta que você pode fazer é: a palavra de Deus está sendo a autoridade final? Então, a Bíblia ela tem que ser usada como a verdade final. Se a interpretação do líder contradiz o texto bíblico, o cargo dele de pastor, de líder, não autoriza o erro a se transformar em verdade. A verdade tem que permanecer na palavra. Uma quarta pergunta: existe transparência financeira? E essa é uma pergunta que eu sinto falta em muitas denominações em geral, porque dinheiro é uma área especialmente importante. Seria legal se pudesse ter em todas as denominações um quadro ou uma informação dizendo para onde a oferta foi direcionada, o que foi usado para pagar, seja luz, água, aluguel, ajudar um irmão que precisou de uma reforma, enfim, isso seria extremamente interessante. Então, e o dinheiro é algo que toca muitas pessoas. Então, precisa ter essa transparência, porque estamos vivendo em comunidade. Ou, ao questionar a administração financeira, o líder dizer que o que ele faz é responsabilidade dele com Deus, ou acha que o fato de você questionar é um sinal de rebeldia, nós precisamos levantar um alerta. Isso é um ponto importante que devemos observar, porque uma das ferramentas do autoritarismo é usar o medo. Então, se você já ouviu falar, se você sair da igreja, sua vida vai dar errado. Se você não fizer essa oferta, Deus não vai te abençoar. Então, é sempre usando o medo como uma ferramenta, uma estratégia para que você possa ser controlado. E nós vamos entrar no próximo quadro, que é o Pergunta que Incomoda. E vem agora a pergunta mais importante desse episódio. Você está seguindo a Deus ou a uma pessoa? Se amanhã o seu líder disser algo contrário à palavra, você terá coragem de discordar? Porque existe uma diferença entre discipulado e dependência. Discipulado, ele leva para Cristo. Agora, a dependência emocional, ela faz você acreditar que você não consegue ouvir a Deus sem ser por meio daquela pessoa. Uma outra pergunta. Se você não pudesse mais frequentar essa igreja amanhã, a sua fé e o seu relacionamento com Deus continuaria existindo? Se sua resposta for não, talvez você não tenha construído a sua fé em Deus. Talvez tenha construído a sua fé em estrutura, na igreja, nas pessoas, no pastor. E isso não significa abandonar a igreja, mas sim colocar cada coisa no seu lugar. Igreja é uma comunidade, o pastor é o líder, mas o cabeça é Cristo. Cristo é o Senhor. E aqui entra uma passagem que eu considero essencial para esse episódio. Está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27. A Bíblia descreve que a verdadeira e pura religião é cuidar dos vulneráveis e ter uma vida moralmente íntegra diante de Deus. Ou seja, não é performance, não é terno, não é título ou microfone, não é número de seguidores e muito menos tamanho de igreja. A pergunta é: que fruto essa liderança está produzindo? E nesse momento nós vamos para o princípio bíblico do dia de hoje, que está em Mateus, capítulo 7, versículo do 15 ao 23. Cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçado em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com erva daninha. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Uma árvore boa nunca dá fruto que não se podem comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não podem dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más.
Jesus alerta sobre os falsos profetas e ensina que eles seriam reconhecidos pelos seus frutos. O próprio texto alegava que existiam pessoas que realizavam obras em nome dele, mas cuja prática era incompatível com a vontade de Deus. Jesus não disse: reconheça-os pelo tamanho da igreja, reconheçam pelo número de milagres. Ele disse: olhe para os frutos. E João vai ainda mais longe. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, João disse: não acreditem em todo o espírito, examinem. Essa passagem relaciona esse discernimento diretamente à presença de falsos profetas. Então, aqui está o nosso filtro. Antes de seguir uma autoridade espiritual, pergunte: o que ela ensina está de acordo com a palavra? O comportamento dela está coerente? Ela aponta para Cristo ou para si mesma? Ela permite perguntas? Existe uma prestação de contas? Ou ela usa o medo para controlar? Ela respeita a consciência e a escolha das pessoas? Os frutos dessa liderança produzem verdade, amor, justiça e serviço? E nesse episódio nós podemos entender que a autoridade espiritual, ela não veio para poder substituir a Deus. Ela existe para poder servir as pessoas e apontar essas pessoas para Deus. E talvez essa seja a maior diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade saudável aproxima você de Cristo, e o autoritarismo faz você depender do líder. Se alguém usa o nome de Deus para justificar aquilo que a palavra condena, não importa o título, não importa o tamanho da igreja, não importa quantos seguidores essa pessoa tenha, você precisa examinar. Porque a fé não é você desligar o seu cérebro. Fé também é discernimento. E talvez uma das formas mais maduras de honrar a Deus seja justamente ter a coragem de perguntar: será que isso realmente vem de Deus? Ou eu apenas aprendi a obedecer uma pessoa? Se esse episódio fez você pensar, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo. Você acha que questionar uma autoridade espiritual pode ser um ato de maturidade na fé? Espero que você tenha gostado. Nós tivemos no próximo café todo sábado. Até lá! Até!